Bom dia a todos. Nossa quarta prédica. Nossa quaresma com São Paulo da Cruz. Hoje, especialmente, dia 27 de fevereiro, a igreja celebra São Gabriel da Virgem Dolorosa, que é um filho espiritual de São Paulo da Cruz. Era religioso, estudando para ser padre da congregação fundada por São Paulo da Cruz. Morreu com 24 anos de idade, em 1862. Uma vida muito parecida com Santa Teresinha do Menino Jesus. E também praticamente na mesma época. Viveram praticamente na mesma época. Um jovenzinho que era bem animado, quando jovem, chamado pé de valsa, porque era o terror dos bailes, mas muito puro, e que, família rica, nasceu em Assis, tinha tudo para ser franciscano, mas não foi franciscano, estudou com os jesuítas, mas não quis ser jesuíta, e para o desespero da família, que era muito rica e muito fina, resolveu ser passionista, que na época era considerada uma congregação extremamente rigorosa. Das congregações, das ordens religiosas de vida ativa, era considerada na época, e era mesmo, a congregação mais rigorosa, da regra mais rigorosa, de um estilo de vida dos mais rigorosos. E ele entra para a congregação, e com 24 anos de idade, novinho, menino, 23 anos, 23 a 24, ele, então, acometido por tuberculose e morre dessa doença terrível, que na época não tinha cura, né? Então, hoje peçamos por todos os jovens passionistas, pelas vocações, pelos noviços, pelos nossos seminaristas diocesanos, né, seminaristas da nossa diocese, aqueles que estão na teologia, os que estão aí no ano pastoral, que São Gabriel da Virgem Dolorosa abençoe a todos. E nós temos uma paróquia na nossa diocese de São Gabriel da Dolorosa. Fica em Osasco, no Jardim Cipava. E isso é raro, porque também São Gabriel da Virgem Dolorosa não é um santo assim muito popular, apesar de ser um dos padroeiros da juventude, e são raras as paróquias dedicadas a ele. Como a nossa diocese foi evangelizada pelos passionistas, nós temos uma paróquia em Osasco dedicada a São Gabriel da Virgem Dolorosa. Então, todo mundo já entrou? Vamos então dar início. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oração. Ó grande Deus, vós encheis o céu e a terra com a vossa presença. Meu Deus, 3 vezes santo, eu vos adoro. Eu sou nada e vós sois tudo. Sou uma pobre criatura que ousou desobedecer-vos tantas vezes. Perdoai-me, Deus meu, os meus pecados. Quisera morrer de dor. Ó quem me dera nunca vos ter ofendido. Maria Santíssima, minha mãe, assisti-me nesta meditação. Amém. Nós vamos continuar meditando hoje a firmeza de propósito no caminho das virtudes. Isso é uma característica, né, da espiritualidade de São Paulo da Cruz. Firmeza de propósito. Quando você começa na via das virtudes, como diz o Eclesiástico,
você se prepare para a tribulação. Se você quiser ser santo, ser um cara do bem, uma pessoa do bem, prepare-se para a tribulação e para as provações, para as tentações, como nós vimos ontem no Evangelho do primeiro domingo da Quaresma, e seja firme no propósito de caminhar por esta via, de seguir por esse caminho. Paulo Francisco Daney, ele tinha 26 anos em 1720, quando ele foi revestido com o hábito, não é, de penitente preto, cingido com o cinturão dos eremitas, descalço, e recebe a bênção de Dom Gattinara, bispo de Alexandria, para fazer o retiro de Castellaso, 40 dias de silêncio, oração, eucaristia, recolhimento, solidão. E o bispo só fez isso porque viu nele as qualidades e as virtudes necessárias para dar continuidade àquilo que ele sentia no coração, aquilo que ele estava vislumbrando como vontade de Deus. Foi diante da perseverança e dos sinais claros das virtudes que o bispo deu a esse jovem devoto a licença de vestir o hábito e de começar uma vida de oração e de penitência. E o cachorro resolveu latir. Vocês desculpem, aqui de manhã é cachorro que late, é um lugar muito silencioso aqui onde nós estamos, mas às vezes tem aí o cachorro. Então, nós vimos na meditação de sexta-feira que São Paulo da Cruz era um jovem revestido de virtudes humanas e cristãs. Então, de onde vinham essas virtudes? Todas, que eram assim, muito claras aos olhos do bispo Dom Gattinara e de todas as pessoas. Primeiro, da graça de Deus, que ele buscava pela oração e pela vida sacramental. Então, com certeza, é algo sobrenatural. Mas também, do ponto de vista humano, e onde também a graça atuava, é que ele era um moço trabalhador. Veja, eu tenho repetido, arrimo de família. São Paulo da Cruz, ele é o mais velho, não porque ele foi o primeiro a nascer. Nasceu primeiro uma menina, uma irmã, mas morreu muito cedo. Ele é o segundo. Então, é o mais velho porque é o segundo vivo, né? O nascido vivo, ele era o mais velho. E como o mais velho da família, tem um monte de irmãos pequenos, ele nunca se deu ao desfrute, como diz o outro, de viver uma vida isolada como um eremita, vendo a família passar perrengues e necessidades. Então, ele mesclava essa vida de penitência, de oração, de devoção, com uma presença muito forte junto à família, trabalhando e ajudando o pai a conseguir ter condições para dar à família o necessário. Esse é um aspecto. Ora, uma pessoa que tem uma atitude dessa até os 26 anos de idade é uma pessoa que aprendeu com a dor e com o sofrimento as virtudes cristãs, as virtudes humanas. Terceiro, além da graça de Deus e o trabalho, né? Ora et labora, era um rapaz ativo na vida pastoral da igreja da época. Não haviam pastorais e tal, movimento na época, mas haviam atividades que os leigos faziam. E São Paulo da Cruz foi presidente, ainda jovem, da confraria de Santo Antão de Castellaso. Então, havia lá... Confrarias eram o grande trabalho pastoral que os leigos desempenhavam na igreja antiga, na igreja pós-Trento. Na igreja tridentina, pós-concílio de Trento, as confrarias elas se multiplicaram, já existiam, mas elas se multiplicaram ainda mais como um meio efetivo dos leigos participarem da vida apostólica da igreja. E São Paulo da Cruz era presidente de uma confraria. Isso é uma coisa que poucas pessoas falam, mas que demonstra o interesse desse moço de ajudar a igreja na sua missão de evangelização. E como presidente ele pregava, ensinava a doutrina cristã para os confrades. Muito bem. Então, para o jovem Paulo da Cruz, estava claro que se ele devia buscar a perfeição, se ele devia ser santo em tudo,
que Deus lhe pedia, é porque esse caminho era um caminho que, uma vez trilhado, uma vez iniciado, não tem volta. Então, isso é uma coisa que você vai ver lendo a vida de São Paulo da Cruz e a espiritualidade de São Paulo da Cruz. A paciência que ele tem com essas pessoas que caem, volta atrás, cai, volta atrás, mas ele mesmo não tinha. A atitude dele era de uma profunda perseverança. Aspas para São Paulo da Cruz em uma de suas cartas. Ele diz assim: sede fiéis, filhos, sede fiéis, especialmente no exercício das sólidas virtudes, na humildade de coração, no conhecimento da própria miséria. Sede mansos, modestos, dia e noite, amantes do silêncio. Vocês devem se entreter a sós com o esposo divino, etc. Quer dizer, ele convidava as pessoas que começaram a ter vida de oração, a ter vida de busca das virtudes, de busca da santidade, a não desistir, a não desanimar, a perseverar. Aqui eu abro um parênteses para dizer um testemunho meu. Muitas vezes na caminhada, principalmente como jovem seminarista, eu tive vontade de desistir. E eu sempre, aqui e ali eu conto isso, né? Que pelo menos umas 2, 3 vezes eu arrumei as malas para cair fora. E uma vez eu saí mesmo, né? Eu tive problemas com pessoas de dentro do seminário e ficou insustentável a minha permanência. Era a época do auge da teologia da libertação, era um clima barra pesadíssima, né? Para quem não fosse dessa linha. E aí inventaram lá umas coisas de briga, né? Claro, me provocaram, eu não sou flor que se cheire, enfim, vocês imaginam, eu mocinho, todo fervoroso e radical, não ia dar muito certo, né? E acabei saindo do seminário. Eu digo para você, de todas as vezes que na minha jornada vocacional eu desanimei, foi a perseverança que São Paulo da Cruz ensinava e ensina que me animava. Então, isso é uma coisa que São Paulo da Cruz sempre voltava para aqueles que ele dirigia e orientava espiritualmente. Então, apesar dele ser muito firme, muito decidido na via das virtudes, na via da santidade, né, na perseverança nesse caminho, ele sempre insistia que não era extraordinário, não era uma coisa do outro mundo que a pessoa desanimasse, que a pessoa caísse, que a pessoa tivesse momentos de crise, mas que o segredo estava na fidelidade, mesmo diante da crise, mesmo diante da queda, mesmo diante do desânimo, saber que Deus está pronto para nos dar a graça de recomeçarmos. Que a fidelidade não significa indefectibilidade. É isso. Que no caminho da fidelidade, a queda e o desânimo também contam, também fazem parte. Que apesar de Jesus ontem não ter caído em tentação, nós muitas vezes cairemos em tentação. Mas o que importa não é a queda, o que importa é o levantar-se, porque o cair é do homem, mas o levantar-se é de Deus. Então, nunca faltará da parte de Jesus crucificado, da parte do Cristo que morreu por nós, a força necessária para que você se levante das suas misérias, das suas limitações, das suas tentações e recomece na via do caminho das virtudes. O modelo, portanto, para São Paulo da Cruz é e sempre será Jesus crucificado. União a Jesus crucificado. União aos seus padecimentos. Então você olha para Jesus crucificado e você vê a perseverança, a paciência, o amor, a humildade da entrega de Jesus crucificado. Aí você vê a sua própria miséria, a sua queda, a sua fraqueza, a sua falta de virtude, você diz não. Abraçado com Jesus crucificado, eu posso. Deus me dará essa graça. Nos meus padecimentos, na minha paciência que eu vou ter que redobrar, na caridade que eu vou ter que exercitar, na humildade que eu terei que buscar. União a Jesus crucificado se dá pela meditação de sua paixão. Então, eu volto à paixão de Cristo. Então, eu
volto a Jesus crucificado. E o que eu encontro quando eu volto a Jesus crucificado e eu medito a sua dor, a sua paciência, a sua caridade, a sua humildade? Eu encontro a força, eu encontro as virtudes necessárias para continuar. Então, eu posso até desanimar, mas se eu volto para Jesus crucificado, se eu olho para Jesus crucificado, eu não tenho por que ficar parado. É por isso que São Paulo da Cruz dizia, aspas, procurai os frutos e não as folhas. E os frutos são as virtudes, a perseverança nas virtudes. Isso foi numa carta. Em outra ele dizia assim, quem vai a um pomar se apega aos frutos e não às folhas. É verdade, né? Se você vai num pomar e tá o pomar cheio de frutas saborosas, você não vai se apegar às folhas. E por mais que elas sejam bonitas, né? A árvore frondosa, né? Cheia, né? A visão da totalidade do jardim, do pomar, é sempre muito mais exuberante. Mas se você está indo num pomar, e principalmente se você está indo com fome, você não se apega à folhagem, à suntuosidade das folhas. Você se apega ao fruto. E os frutos, repita com São Paulo da Cruz, os frutos são as virtudes. As folhas são as consolações, dizia São Paulo da Cruz, as quais não deveis levar em consideração, nem deveis desejar. A gente não pode ficar na aparência das consolações. Tem gente que vive a vida cristã inteira procurando consolação, procurando docinhos, procurando momentos de prazer, de alegria, sabe assim, e se prendendo às consolações. Os frutos são as virtudes, São Paulo da Cruz dirá, cuja aquisição e o exercício, este sim, deveis procurar com toda a tua atenção. Então, procurar as virtudes dá muito trabalho, dá muito mais trabalho, mas é o que vai nos alimentar, é o que vai nos segurar na hora do tranco. Quem busca consolação, tchucu-tchucu, coisinha, sabe, coisas extraordinárias, milagres, conforto espiritual, visões, tá tudo lindo, não tem mal nenhum. Agora, viver em função disso, viver em função de procurar isso, na hora que vem o baque, na hora que vem a decepção, na hora que vem a tribulação, na hora que vem a perseguição, essas consolações não vão te sustentar. Ou você está exercitado nas virtudes, ou seja, na paciência, na caridade, na humildade, em suportar os padecimentos, nas virtudes, nas forças espirituais que vão te segurar. Ou essas coisas não vão te dar vitória, não vão te fazer perseverar. Então, busque os frutos e não as folhas das consolações da vida espiritual. Tem gente que vive, né, de consolação, buscando consolação espiritual o tempo todo na vida cristã, né? Tem uma oração ali forte, diferente, vai atrás, se empolga e tal. Uma devoção nova, se empolga e tal. Mas a prática de ser uma pessoa boa, a prática de largar o que não presta, o exercício de ter uma vida de oração correta. Não, a gente dá muito trabalho, né? Então vive de sobressaltos, de coisas, não tem aquela constância, aquela consistência, aquela perseverança na via ordinária, que é sempre muito mais exigente. São Paulo da Cruz também dizia que quem quer ser melhor deve amar e sofrer em verdadeiro silêncio interior e exterior, em pura fé e santo amor. E essa pessoa é quem busca pescar pérolas preciosas, as pérolas preciosas das virtudes no grande mar da santíssima vida, paixão e morte de Jesus. Olha que bonito isso. Então, se você quer ir pelo caminho da via das virtudes e da perseverança de ser uma pessoa santa, boa, diante de Deus, então você tem que estar pronto, predisposto a amar e sofrer. Amar dá trabalho e sofrer ninguém quer.
Mas essa é a via da virtude. E detalhe, São Paulo diz assim, em verdadeiro silêncio interior e exterior. Não tem que estar dizendo para os outros que você está amando e sofrendo. Eu estou fazendo isso por fulano, eu estou ajudando nisso, eu estou fazendo aquilo. Não. Você faz sem alarde. Você passa pelas privações, pelos sofrimentos, pelos sacrifícios, também sem alarde. Alarde silêncio, né? Contrário de alarde, né? Silêncio interior e exterior. Interior que não ficar se agitando. Tem gente que, sei lá, trabalha na pastoral da caridade, trabalha na catequese, trabalha na liturgia, e porque tem esse trabalho, vive agitado, vive... não. Se você trabalha com amor para a igreja, ou na tua profissão, também pode ser na tua profissão, isso não pode te agitar o interior, tirando o teu silêncio, a tua paz, né? O amor e o sofrimento, quando eles são verdadeiros caminhos de virtude, eles devem gerar na alma um silêncio. Não pode agitar a alma. E, bom, a alma silente, a alma acalmada, na humildade dessa perseverança, gera silêncio exterior. Então você não vai encontrar uma pessoa virtuosa, uma pessoa santa, segundo São Paulo da Cruz, agitada, né, exteriormente, que fala e diz isso, e diz aquilo, e fiz isso, e faço aquilo, e não sei o que. Não. Em puro santo amor. Em pura fé e santo amor. A pessoa está recolhendo as pérolas preciosas das virtudes na meditação da vida, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. O seu distintivo é o recolhimento. Você quer perseverança? São Paulo da Cruz diz, recolha-se em silêncio interior e exterior. Pessoas muito agitadas e que falam demais não têm perseverança. Aliás, estão dando demonstração de que não vão ter perseverança na vida espiritual. Por fim, concluindo, São Paulo da Cruz, ele via como as pessoas de seu tempo, veja, pobres e ricos, pessoas de todo tipo, como essas pessoas eram inconstantes nas virtudes. Eram arrastadas pela vida. Não tinham um propósito de vida, um propósito de perseverança. Eram arrastadas pelas necessidades humanas, pela necessidade de dinheiro, pela necessidade imediata de ser feliz, arrastadas. Sem tempo para si, para o autoconhecimento, e sem tempo para Deus. Ora, não tendo tempo para si nem para Deus, isso repercute na vida dos outros, na vida da família e na vida da sociedade, gerando uma sociedade violenta, sem caridade, e que tinha um pouco mais do que um verniz cristão, que ainda existia na época de São Paulo da Cruz, no século XVIII. No nosso caso hoje, nem o verniz está sobrando. Até isso está rasgado, está tirado. E aí Deus colocava no coração dele, de São Paulo da Cruz, que ele reunisse companheiros para fazer a memória da paixão e ensinar às pessoas que esse era o único remédio que o mundo tem para ser diferente do que era. Então, se o mundo quisesse voltar a ter paz com Deus e paz com o irmão, ou seja, voltar para a santidade, a primeira coisa era que nós, você, deveríamos ter uma vida de virtude fazendo memória da paixão. Então, a própria fundação, a primeira regra que São Paulo da Cruz escreve lá no Retiro de Castellaso, naqueles 40 dias, que ele chamou de a regra dos pobres de Jesus, esse era o nome que ele tinha para a congregação, nasce desse desejo que ele tem de ajudar as pessoas a trilharem a via da virtude, a via da santidade, o caminho desejado por Deus, e que essas pessoas descobrissem que o amor de Deus em Jesus crucificado seria o remédio para essa miséria espiritual que o mundo do seu tempo estava vivendo. A paixão de Cristo é o remédio do amor de Deus para curar os nossos pecados. E daí a paciência de São Paulo da Cruz em ensinar as pessoas a caminhar por essa via, por este caminho. Então é interessante isso, porque se você vai por esse caminho
de santidade, Deus vai despertar de tal modo no seu coração as virtudes que você vai ter o desejo de ensinar, de levar às outras pessoas também este caminho de virtude. Quem aprende a meditar os mistérios da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, não somente aprende, mas como deseja ensinar aos outros. Vira um círculo espiral de virtude. Assim como o mal se espalha, o bem também acaba se espalhando a partir daquele que faz da meditação da paixão de Cristo o centro da sua vida. Então, só para dizer assim, ontem nós vimos Jesus no deserto, naqueles 40 dias. Aquilo era Jesus colhendo o fruto, veja, não as folhas, colhendo os frutos do deserto, da oração, do sacrifício, da meditação, do jejum, vencendo a tentação do inimigo, nos dando, portanto, o exemplo para que depois ele começasse a sua missão apostólica. Interessante isso, né? A missão apostólica de Jesus só começa depois do batismo e depois, a missão apostólica propriamente, né? Depois do batismo e desses 40 dias de retiro. Então é estranho que alguém queira ser apóstolo do Evangelho, que alguém queira ser apóstolo da cruz, que alguém queira fazer a diferença no mundo e na igreja e primeiro não se deixe trabalhar, não se deixe modelar. Então, essa é a dinâmica. Né? Você faz a experiência do deserto, a experiência das virtudes, a experiência da cruz. Não é que você seja um santo, não se trata disso, mas você fez a experiência. E fazendo a experiência, você se torna sujeito da experiência, de proporcionar essa experiência para outras pessoas. Tudo isso se faz com uma santa discrição. É o que São Paulo da Cruz dizia, que a discrição é como que o tempero das virtudes. Nunca uma pessoa que trilha o caminho da cruz, o caminho de Jesus crucificado, vai fazer desse caminho uma demonstração para os outros. É um caminho que se trilha com uma santa discrição. Repito, São Paulo da Cruz dizia que tudo isso se vive porque você vai ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa boa, uma pessoa que vai ter qualidades, que vai ter destaques. Você vai se destacar, fique tranquilo, isso aí é fato. Entendeu? No seu trabalho, na sua família, você vai. Não tem como esconder uma lâmpada, uma cidade que está no alto de um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo de uma vasilha. Então, as santas virtudes, elas vão aparecer. Não tem como escondê-las. Contudo, você não quer aparecer. E essa que é a grande questão. Esse que é o grande ensinamento. Então você, a partir do momento que trilha a via da santidade e das virtudes, você tempera tudo isso com a santa discrição. Aqui o fatinho para terminar. São Paulo da Cruz, quando terminou a regra, ele foi primeiro morar, o bispo disse, então agora você começa a viver. Ele foi morar primeiro numa ermida chamada Santíssima Trindade. Depois era muito longe, afastada de Castellaso, da cidade, e o bispo pediu para que ele morasse numa ermida mais perto. Ermida é uma pequena capela com um quartinho, onde eu vivia como eremita, em oração e penitência. Vem para mais perto e aí o bispo dá para ele morar numa ermida chamada Santo Estevão. E o bispo diz, olha, durante os dias da semana você reza, vive sua vida de penitência, de oração, e no fim de semana você vai pregar para a garotada, para os jovens, você vai pregar. Você vai ensinar o catecismo e a doutrina. Isso Paulo da Cruz começou a fazer. E os frutos na primeira semana, na segunda semana já eram abundantes. O bispo disse, não, tá bom demais. Fiquei sabendo que a coisa tá maravilhosa. Você vai pregar na igreja da cidade. Veja, ele é um leigo. Religioso, mas leigo. Ele não é clérigo, ele não é um padre, ele não é um diácono. Nem diácono ele é. E o bispo dá o púlpito da igreja da cidade de Castellaso para ele pregar como leigo. Vocês imaginem que isso deve ter dado muita fofoca. Inveja clericalis. A inveja é a característica mais horrorosa que tem dentro do clero, entre os padres, entre as pessoas de igreja. É aquilo que vai levar mais padre e clérigo para o inferno, segundo um santo que nós celebramos agora esses dias, São Pedro Damião, por exemplo, entre outros.
E isso vai se espalhar, pessoas vão falar mal, onde já se viu. Então, santa discrição. O importante é que eu estou obedecendo ao meu bispo, à igreja, o importante é que eu estou fazendo bem às almas, o importante é que eu estou cumprindo a missão para a qual Deus me chamou. Vão acontecer depois milagres, coisas tremendas durante esse período em que Paulo da Cruz passa fazendo esse trabalho em Castellaso. Coisas assim tremendas, milagres estupendos. E tudo isso Paulo da Cruz passa na descrição. Vou dar apenas eu sei que já adiantou a hora, mas um exemplo que eu acho impressionante. Durante essas missões apostólicas em Castellaso, tinha um homem que trazia sempre para a ermida lenha, para que Paulo da Cruz tivesse o fogo, a lareira acesa, né? Para se esquentar e para cozinhar alguma coisa que chegasse como esmola. Sim, porque ele vivia de esmola. As pessoas iam lá e deixavam um pão, outro passava lá e deixava uma batata. O que tivesse era o que ele comia. Vida de penitente. E aí esse homem trazia, uma vez por semana, lenha, que ajudava muito. E um dia esse homem se machucou na perna, uma ferida feia se abriu, que gangrenou e que quase estava para perder a perna. E aí, como ele não vinha mais trazer, Paulo percebeu que ele estava afastado, está doente. Aí Paulo vai visitá-lo. Reza por ele e diz assim no meio da oração: vira o teu rosto para lá, porque fedia muito, estava podre, estava feia a coisa. E o homem virou o rosto. Isso o homem testemunhou, e pessoas que viram isso testemunharam, né? Porque isso foi feito de maneira muito discreta, mas as pessoas são indiscretas, as pessoas querem ver. O homem virou a cara, porque ele pediu para virar, e ele achou que ele ia tocar, mas ele não tocou só. Ele beijou e pôs a língua na ferida. Eu sei que é asqueroso, para quem está de manhã cedo para ouvir isso, mas uma para ele vencer. É muito parecido com Santa Teresa de Calcutá, que também fez isso. E o padre Molokai, lá nas Ilhas Molokai. Tocou a ferida do enfermo, beijou a ferida do enfermo, tocou com a língua, fez a oração e foi-se embora. No outro dia, o homem estava com a perna completamente curada. Então, era esse o nível das missões depois que ele recebe do bispo o hábito negro e a licença de viver uma vida recolhida e de oração. Você não imagine que isso não se espalhou. Sim, se espalhou. Mas como é que ele temperava com o sal da descrição tudo isso? A veste, a mais pobre possível, a ponto dele ser confundido o tempo todo com mendigo. Se ele fosse numa cidade, como muitas vezes tinha aqui para fazer direção espiritual, as pessoas não o recebiam, não tratavam bem, porque pensavam que se tratava de um andarilho, de um mendigo mesmo. E ele sempre tinha diante dele uma caveira. Eu sei que pode parecer estranho, mas era costume religioso da época, para que ele se lembrasse de que Deus ia fazer coisas extraordinárias, mas que estava diante dele sempre a memória da morte. Deus abençoe a todos. É isso. Hoje foi um pouquinho mais longo, mas é porque às vezes vai acontecer isso. Às vezes vai ser mais curto e às vezes mais longo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Amém. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O senhor está usando clésima ou túnica. Isso é uma batina. Isso é uma batina, nós chamamos aqui na casa paroquial de batina facilitadora. Às vezes nós estamos aqui e chega alguém querendo ser atendido, ou uma pessoa que precisa conversar conosco.
Batina, ela dá um pouquinho de trabalho para vestir, porque tem que colocar klezmer, tem que, enfim. Batina não é, e também até para vestir mesmo ela é um pouquinho. Essa aqui não. Aqui, ó, né? Super rápido. Então às vezes eu tô até de pijama, jogo por cima e saio para atender. É a batina de emergência, essa daqui. E às vezes eu uso ela assim com cinto, ó, porque segura e não atrapalha na caminhada. Esse cinto aqui eu recebi na consagração que eu fiz a Nossa Senhora do Carmo, como terceiro carmelitano, terceiro carmelita. Então, substitui na minha mente e no meu coração o escapulário da Virgem Santíssima. Deus abençoe. Obrigado a todos que participaram até essa hora. Nossa Senhora os ilumine sempre, viu? O pessoal, eu sei que gente às vezes tem alguma pergunta, por ser live, ser ao vivo, a gente fica com vontade de perguntar. Mas acho que a grande questão é vocês pegarem essa palavra de hoje de São Paulo da Cruz, sobre a perseverança nas virtudes, e colocá-la em prática durante o dia, meditando a palavra de hoje e colocando à noite, no exame de consciência, quais são as moções, o que o Espírito Santo tocou no seu coração durante o dia de hoje, diante dessa palavra do glorioso São Paulo da Cruz. Bom dia a todos. Deus abençoe e boa semana para nós com São Paulo da Cruz.